Boa tarde a todos. Antes de dar início à nossa conferência em Neurociência e Psicanálise, eu gostaria de primeiramente agradecer a presença de todos, em especial todos os palestrantes que se dispuseram a vir aqui, a compartilhar conosco os seus conhecimentos, sua sabedoria e dividir as ideias. E eu gostaria de dizer que é uma honra para nós, do Grupo Verde, recebê-los aqui em Ribeirão Preto. Muita gente veio de fora, veio gente de longe no Brasil. Então, para nós é uma honra saber que isso acontece, porque o principal intuito do nosso grupo, que é formado basicamente por profissionais da área de psicanálise e neurociência, por pesquisadores, nosso principal intuito é justamente promover essa integração entre diferentes áreas que, apesar de muito correlatas, pouco se comunicam. Além disso, a gente tem como um objetivo forte, um foco do nosso grupo, a divulgação dessas ideias. Então, saber que essa conferência está acontecendo é um prazer imenso. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos pela presença. Bem, um dos nossos braços de trabalho, né, como eu disse, é a divulgação. E, seguindo essa linha, nós temos o prazer e o orgulho de dizer também que nós faremos aqui, na conferência de 2014, o lançamento da segunda edição revisada do livro Transferências Cruzadas, do Daniel Kuperman. Vocês que receberam os cartazes, os crachás agora puderam ver ali na frente. Agora sim, já temos o preço, né? R$45, nós estamos vendendo. E é uma alegria dizer que o Daniel vai estar aqui dizendo sobre o livro, encerrando o nosso evento. Infelizmente, ele não pôde estar aqui hoje, mas amanhã ele estará aqui. Então, ele fará o encerramento do nosso evento. E, naturalmente, nós vamos ter a oportunidade de conversar com, dentre outros grandes nomes respeitáveis dessas duas áreas, com ele no período da tarde. Então, esperamos que vocês aproveitem a conferência, que troquem as ideias possíveis e até as impossíveis, e que isso siga da melhor maneira possível. Bem, para prosseguir a abertura, vamos dizer, com caráteres psicológicos e psicanalíticos, eu convido aqui do meu lado um braço direito do nosso grupo, Dr. Alcides de Souza, com quem a gente sempre aprende e que sempre dá uma grande força aos nossos eventos. O Dr. Alcides, ele é médico formado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, foi membro titular da Sociedade Brasileira de Cancerologia, da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Atualmente é membro titular da Associação Brasileira de Medicina Psicossomática, membro filiado da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo e do Instituto de Psicanálise da mesma sociedade. Então, a palavra, Dr. Alcides de Souza. Obrigado. Bom, é sempre um prazer estar aqui, vocês sabem disso, quer dizer, a minha ligação com vocês é muito mais afetiva que científica, né? Quer dizer, vocês fazem parte da minha família, né? Uma família científica. Eu queria falar algumas coisas para a gente reflexionar nesses 2 dias que vamos conviver aqui. Quer dizer, eu fiquei pensando, onde começa? Né? Nós estamos aqui, acho que no 5º encontro? Quarto encontro. Né? Mas onde começa o nosso encontro, os nossos encontros? Né? Eles começam, se a gente pensar sobre um vértice da ciência, do que é capaz o homem com a sua mente buscar, eu diria que ela começa há 13,7 bilhões de anos atrás. Quando uma brana toca a outra, cria uma singularidade de extrema energia, né? Num criar de multiversos, e num deles, por um processo de inflação, se expande a velocidades absolutamente inimagináveis, e 300 mil anos depois, essa nuvem de quarks começam a fazer átomos de hidrogênio. Esses átomos de hidrogênio, divididos em 4 forças, se reúnem em grandes massas.
produzindo um horizonte de 400 bilhões de galáxias. Dessas 400 bilhões de galáxias, nós teremos em cada uma delas 400, em média, 400 milhões de estrelas. Em uma dessas galáxias, em uma dessas estrelas absolutamente miseráveis, está um sistema planetário. Esse sistema planetário tem um planeta carregado de água. Há 4 bilhões e meio de anos atrás, surge a vida. Para que isso acontecesse, estrelas tiveram que morrer. Para vocês terem ideias, a vida baseada em carbono só pode ter nascido no seio de uma estrela. É a única forma de se fabricar carbono. Então, para que vocês estivessem hoje aqui, estrelas tiveram que morrer, explodir e se reorganizar. Curiosamente, os átomos da sua mão direita podem ter surgido numa estrela e os da esquerda em outra. Não é? Foi preciso que tudo isso acontecesse. E há 4 bilhões e meio de anos, o nosso planeta surgiu. Há 3,5 bilhões de anos, a vida surge. E durante 1,5 bilhão de anos, ela é só bacteriana. E vai se organizando, até que surgem as espécies que vão se substituindo, se organizando, num processo completamente contrário. Porque esse universo que tende entropicamente a zero, se organiza na vida. Se complexa, em vez de se simplificar. Segundo a lei da termodinâmica, tudo deveria ficar mais simples. Nós as complicamos. Mas não somos grande coisa, não. Quer dizer, perdidos nessa imensidão do universo, pertencemos a um planeta com mais ou menos 2 bilhões e 400 mil espécies, das quais nós somos uma. E dessas espécies, 7 bilhões e meio de indivíduos, alguns estão reunidos aqui. Então, somos bastante diminutos, não? Concordam comigo? Quase nada. E também não fiquem tão esperançosos assim. Por quê? Cada um de vocês, em média, com 70 quilos, tem 70 trilhões de células. Só que dentro de vocês tem 700 trilhões de bactérias, sem as quais vocês não viveriam. Ou significa que, quando eu pegar cada um de vocês, só 10% de vocês são verdadeiramente humanos. Ok? Só que nesse 70 trilhões de células, há um grupo de células que tem mais ou menos 1,4 kg, formados por células chamadas neurônios. Esses neurônios reúnem mais ou menos 100 bilhões de sinapses. E é por causa deles que nós estamos aqui. E é por causa deles que eu posso contar essa história para vocês. Porque é com essa massa de gordura, né? Gordura. Inclusive, gordurosa, né? Que a gente pode olhar para esse universo e compreendê-lo. Onde nasce a mente? Porque assim cheguei ao cérebro. Mas onde nasce a mente? Alguns dizem que a mente surge quando o primeiro australopitecídeo levantou um tacape, um osso, e realizou uma ferramenta. Mas eu penso diferente. Eu penso que a mente surge quando, lá atrás, uma criança chorou e sua mãe a segurou de um modo diferente. E os seus olhares se trocaram. E algo foi criado entre os dois. Ali começa a mente humana, numa troca que começa entre o seu bebê e a sua mãe.
onde a emoção fez sentido, onde o sentimento foi compreendido. A meu ver, a mente começa aí. Mas é evidente, ninguém nega, né, como eu aprendi com o meu professor, Miguel Covian, que mente e cérebro estão juntas. Não tem como negar isso. Mas a mente é algo um pouco a mais. Dessa sofisticação de funcionamentos que veremos aqui, nós temos algo mais. O subproduto disso, quase que uma secreção do cérebro, é a mente humana. Ali ela começa. E em algum momento essa mente resolveu se publicar. E assim, há 32.000 anos, um ser humano, já bastante sofisticado, gravou no fundo de uma caverna sua arte. E assim a gente vê surgir 3 aspectos importantes da mente humana. O aspecto científico, que eu aqui já lhes demonstrei, e aí surge a arte. A arte como a capacidade de publicar ideias. Quer dizer, este homem que pintou esta caverna, publicou sua ideia, sua visão de mundo, e nós até hoje vamos lá e olhamos para aquilo e estudamos aquilo. Primeiro paper da história. Não é? E está lá para que a gente... Este sujeito conseguiu sobreviver, a ideia dele sobrevive há 32.000 anos. Isso não é magnífico? Seu pensamento está lá inscrito. Não? Isso é a mente humana, a capacidade que ela tem de pensar, mas tem a sua capacidade estética, de ver a beleza. Então, eu os convido que neste congresso a gente olhe a ciência, mas não se esqueça da beleza que ela contém. Contam uma história muito interessante que o Einstein, nos seus trabalhos, tinha lá um assistente que estava querendo mostrar, disse, professor, eu tenho uma equação que eu cheguei aqui, que eu acho que resolve o nosso problema. E eu acho que tem ocupado, depois eu vejo, deixa aí. Disse, não, professor, eu queria que o senhor visse e tal. Aí o Einstein, assoberbado, olha assim, diz, está errado. Disse, mas como, professor? Como é que o senhor disse que ela é lá? Porque ela é feia. E esse era o conceito. Para um matemático, para um físico, o seu produto tem que ter uma certa estética, tem que ser uma certa beleza. Não é? E aí, dentro do que a gente entende, dentro de uma visão bioniana da mente, eu os convido, então, a ver a ciência, a apreciar a beleza do que será dito aqui, a beleza de podermos estarmos juntos, a beleza de podermos estar aprendendo, e também apelo para outro aspecto, que é a nossa religiosidade. Sim, porque o Bion dizia que quando nasce uma criança sem cérebro, nós chamamos isso de monstro anencéfalo. Mas se nós fizermos nascer uma criança sem religião, isso é um verdadeiro monstro. E não falo aqui de religiões oficiais, balela, ok? Falo deste ato nosso de crença. Porque estamos reunidos aqui baseados numa crença que será útil estarmos aqui. Numa crença que a ciência pode nos dar as respostas, numa crença de que podemos fazer aqui, sim, um bom trabalho. Porque, senão, haveriam milhões de outros lugares que nós poderíamos estar, mas resolvemos estar aqui, vocês e nós, para estarmos nesta tarefa que a gente acredita vai nos levar a algum lugar melhor do que estávamos ontem. Ok? Sejam bem-vindos à jornada, aproveitem a ciência, a beleza e o vosso ato de fé de estar aqui. Okay? Eu gostaria de convidar para a primeira palestra a
psicóloga e neurocientista, doutora Regina Lúcia Nogueira, vai dividir conosco as suas ideias. Ela é terapeuta EMDR e facilitadora Psyche, avançada e profissional. Ela tem pós-doutorado em psicobiologia na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, na Unesp, doutorado e mestrado em psicobiologia pela Universidade de São Paulo, graduação em psicologia e em educação física. Ela possui experiência e publicações principalmente nos seguintes temas: reprocessamento de memórias neurobiológicas da ansiedade e efeito do exercício físico sobre ansiedade e depressão. Em 2002, recebeu o prêmio Highly Cited Brazilian Articles of the 90s, do Instituto de Informação Científica dos Estados Unidos, pelo artigo brasileiro na área de neurociência e farmacologia mais citado da década. Por favor, doutora Regina Lúcia Nogueira. A gente vai colocar aqui. Ok. Olá, boa tarde. Eu agradeço o Grupo Verde pelo convite, o Milton que intermediou, né, esse contato. Faço um cumprimento especial ao professor Greff, a esposa. O professor Greff foi meu introdutor na ciência, meu mentor desde então, foi meu orientador de mestrado e doutorado e meu eterno professor. É um privilégio ter o senhor aqui. Eu vou falar sobre o modelo psicoterapêutico MDR e suas interfaces com a neurociência e a psicanálise. O tema foi proposto, né, e me obrigou a pensar nessas interações de um modo novo, de um modo que eu não havia ainda me detido. E, para mim, foi uma experiência muito rica. Então, nessa intersecção de MDR, neurociência e psicanálise, eu vou fazer as correlações a partir de 3 conceitos que a gente vai construindo ao longo da palestra: trauma, repetição e reconsolidação da memória. Eu não vou detalhar no primeiro momento MDR, mas para quem ainda não é familiar com o termo, MDR é a tradução da sigla do inglês para dessensibilização e reprocessamento por meio de movimentos oculares. Então, essa construção, ela vai ser feita ao longo da palestra. Então, é uma abordagem psicoterapêutica integrativa para o tratamento de desordens relacionadas a traumas. Hoje são cerca de 30 mil profissionais no mundo, entre médicos e psicólogos. Então, eu vou dividir essa apresentação em memória e reconsolidação da memória, reconsolidação da memória e repetição, a partir da psicanálise do MDR, e depois entrar no modelo psicoterapêutico do MDR propriamente dito. Então, comecemos com memória e reconsolidação de memória. O professor Alcides, né, falou da origem do indivíduo, e nós não combinamos, mas eu vou pensar a memória ao longo dessa apresentação, a memória que nos faz únicos, nos faz indivíduos. Então, nossa individualidade é formada pelo acervo mnemônico construído a partir das experiências vivenciadas. Bom, um termo bem conhecido, pelo menos aí um século, é a formação da memória por meio da consolidação. Então, lembrando, né, as informações são codificadas e para que sejam formadas memórias de longo prazo duradouras, essas informações precisam passar por um processo chamado consolidação. Então, né, durante esse processo, no início desse processo, as informações recém-aprendidas estão sujeitas a interferências, quer dizer, um conceito bastante antigo e familiar de todos. Desde a década de 60, né, inicialmente em 68, um outro conceito começou a surgir, que é o de reconsolidação de memória. O primeiro trabalho publicado em 68, usando esse termo, mas que só é retomado no ano 2000 com o trabalho do Grupo Ledoux. E o que é essa reconsolidação de memória?
Depois que a memória de longo prazo é estabilizada, ou seja, ela se torna duradoura, quando ela é evocada, quando ela é rememorada, ou quando ela surge por processos, mesmo que sejam inconscientes, essa memória volta para um estado de reativação. O que é isso? Cada vez que a memória ela é reativada, ela fica num estado lábil, ou seja, ela é sujeita à interferência. E aí, para que essa memória volte a ser estabilizada, ela precisa passar por uma nova consolidação, que é chamado de reconsolidação de memória, né? E daqui já dá para pensar, né, que se uma memória se torna lábil e ela tem que ser reconsolidada, que as experiências que acontecerem durante essa fase vão interferir em como essa memória vai ser reconsolidada. Bom, então esse é o trabalho de 68 do Misani e do o Misani colaboradores. O que eles verificaram? Que choque eletroconvulsivo, e aí num experimento em rato, eles não tinham efeito amnésicos apenas sobre memórias recém-adquiridas, mas também sobre memória retrógrada. E aí a proposta de reconsolidação. Aí, em 2000, o grupo do Ledoux, ele verificou também que memórias de medo consolidadas também sofria interferência de inibidores de síntese proteicas que interferem com consolidação de memória. Desse estudo de 2000, temos ali um gap de 32 anos, mas a partir desse estudo, a produção de trabalhos comprovando esse processo de reconsolidação se multiplicou. Bom, eu não vou entrar nos processos neurobiológicos, não vou me aprofundar disso, mas lembrando que se eu estou falando de consolidação e se eu estou falando de reconsolidação de memória, eu estou falando de plasticidade sináptica, de alteração de neurotransmissão, de potenciação de longo prazo, estou falando de ativação de mecanismos intracelulares, de expressão gênica, síntese de proteínas. Ali, do lado direito, estou falando de alterações morfológicas, aumento de espinhas dendríticas, ou seja, essa consolidação e reconsolidação é um fenômeno biológico. E aí a gente se pergunta, olhando ali à direita, por que eu teria um processo de uma memória consolidada, reativada, reconsolidada? Se de novo algo acontece, ela volta a ser reativada, reconsolidada, num processo que se repete. E aí, o próprio grupo do Ledoux, junto com a Alberini, que também tem se dedicado muito ao estudo, com o passar do tempo, o traço de memória é reativado muitas vezes por eventos implícitos ou explícitos. Então, a todo momento, tirando a ideia de uma memória congelada, mas de uma memória que se modifica ao longo do tempo. E aí, qual a vantagem adaptativa das memórias serem suscetíveis a mudanças cada vez que são reativadas? Então, uma aprendizagem. Se não houvesse mudança nas minhas memórias iniciais, eu não teria como aprender. Então, para que uma nova memória se forme, as experiências do passado precisam ser consideradas. Eu não aprendo no vácuo. Eu aprendo baseado no que eu já aprendi e no que eu lembro do que eu já aprendi. E aí, então, são as memórias do passado que organizam e dão sentido à experiência do presente. Bom, outra vantagem é fortalecer uma aprendizagem. Quando eu volto a viver uma experiência, as conexões se fortalecem, aquelas alterações se estabelecem e eu faço o quê? Fortaleço a aprendizagem quando eu experiencio novamente as mesmas informações. Outra coisa importante, fortalecer experiências adaptativas. Aprendizagem sobre eventos aversivos, dolorosos, perigosos, normalmente não precisam ser repetidos para permanecer. É importante que essas experiências adaptativas possam ser fortalecidas sem a necessidade de reexposição ao estímulo. E mais uma vantagem, a partir da qual eu farei algumas relações, que é modificar uma aprendizagem. Cada vez que uma memória é repetida, ou seja, cada vez que uma memória é reativada e está sujeita à interferência, uma aprendizagem pode ser modificada. E, de novo, aqui pensando as possibilidades terapêuticas desse fenômeno. Bom, então, qual seria a relação de reconsolidação de memória e essa repetição? Que implicações clínicas teria especificamente para a psicanálise e o EMDR?
Então, vamos para esse tópico, reconsolidação da memória e repetição, agora em psicanálise. Para falar de reconsolidação da memória e repetição, eu utilizarei a leitura do psicanalista e psiquiatra argentino Juan Davinasio sobre Lacan quanto à repetição patológica. Então, aqui um livro, né, recomendado, que é Por que Repetimos o Mesmo Erro, que tem a tradução, a versão em português publicado ano passado. Aí, o que se repete? Né? Estamos falando de memórias que se repetem, mas tudo se repete. Bom, o que se repete é o passado, por meio de memórias. E qual a finalidade dessa repetição? Essa finalidade tem 3 efeitos importantes. Autopreservação, preservar nossa unidade de indivíduo, desenvolvimento pessoal, ou seja, eu tenho um poder infinito de aprendizagem, e consolidar a nossa identidade, ou seja, a noção de que eu sou a mesma que eu fui ontem, antes de ontem, o ano passado, lembrando que para o cérebro faz uma construção temporal, mas as informações chegam de forma fragmentada. E aí, né, uma frase do Nasio, né, repito, logo sou. Dá para fazer um exercício, né, se você se imaginasse acordando hoje sem as informações de ontem e as anteriores. E aí, como é que esse passado, como é que essa memória ela volta, né? Como é que esse passado retorna? Novamente, 3 formas. Um é o retorno à consciência, nada mais do que a rememoração. Pergunto para vocês o que vocês comeram na hora do almoço, a última flor que vocês viram, a última música que ouviram. E o que volta à consciência, né, dessa forma? Imagens e impressões, tudo ligado ao sentido, né? Aí, só para lembrar, né, que por causa de uns biscoitos de Madeleine, rendeu 7 volumes de um livro, né? E aí, uma colocação interessante do Nasio, que a memória é sempre inventiva e infiel, porque quando eu lembro, eu não lembro de uma forma fidedigna. Você lembrar sobre um estado emocional de alegria te fará rememorar algo de uma certa forma. Se você rememorar sobre um estado aversivo, a informação de uma outra forma. E quem lembra não é quem viveu, é quem viveu, mas todas as experiências depois que viveu. E aí, recordação, então, não é passado, mas uma criação do presente. O que mais retorna? O que retorna é o passado recalcado em um ato sadio. Vamos lá. O que é isso? O passado voltando não como uma recordação, mas o passado voltando por meio de uma repetição sadia, precipitado nos atos essenciais da vida. Escolho meu companheiro, a minha companheira? Não escolho. Isso é um ato sadio do passado recalcado. E lembrando o conceito, né, de recalcado aqui utilizado, o que foi relegado ao inconsciente. Eu sinto a partir desses atos, né, desses atos essenciais da vida, eu sinto, penso, desejo a partir do meu inconsciente, de acordo com esse novo retorno. Então, o passado volta sobre a forma de um vivido, um comportamento, uma escolha. E aí, o que eu tenho? O sujeito reproduzindo sem saber o que é o seu passado. Então, é o seu passado levando a tomar decisões. E ficamos com o conceito de inconsciente, utilizado pelo Nasio, uma força soberana que nos impele a repetir tanto o que nos faz bem, de forma sadia. E aí estamos falando, então, desse item 2, do retorno, um ato sadio do passado recalcado, mas também comportamentos que nos prejudicam, que é o próximo tópico. Então, agora, um retorno é um ato patológico do passado, traumático, que foi foracluído e recalcado. Aqui, lembrando de novo, recalcado usado como que foi relegado ao inconsciente, e aqui, foracluído, o Nasio usa como o que foi colocado fora da lei, o que foi excluído da grande organização do eu, ou, resumindo, o que não foi simbolizado, o que não foi significado. E aí, o que acontece? Por que se dá a repetição patológica? A repetição patológica é um retorno compulsivo em nossos sintomas e passagens ao ato,
de um passado traumático que foi o quê? Então, foracluído, não simbolizado, e recalcado, relegado ao inconsciente. Bom, e o que no passado é foracluído? O que para depois ser recalcado? O que na definição do Nasio, o gozo. E é importante a gente se atentar à definição que ele usa, né? Que o gozo, como uma concreção de emoções que são agudas, violentas, contraditórias e que são experimentadas pela criança ou pré-adolescente que sofre o trauma. Ou seja, são emoções que, pelas suas características, elas são intensas, são contraditórias, são violentas e não são o quê? Significadas. Então, essas emoções sentidas não são registradas por uma consciência, no caso, uma consciência imatura por causa da característica do trauma, e o gozo é, portanto, uma definição fácil de guardarmos ao longo da apresentação, um misto de emoções sentidas e não assimiladas pelo traumatizado. Bom, ele também diz que o gozo, né? O que é o gozo é foracluído? Então, retomando, ele é excluído do mundo das representações. Ou seja, o que foi vivido em termos de emoção e de sensações no corpo não é representado mentalmente. E o que é recalcado? Né? O gozo é recalcado porque, ao invés de ser guardado com todas as características da vivência, né, da experiência, ele é guardado de uma forma fragmentada, que é chamado, no caso, de uma cena fantasística inconsciente. Essa cena tem características visuais, auditivas, tátil ou olfativa, pode ter uma característica e não outra, mas ela é só uma representação do que foi vivido. Então, essa cena que vai ditar as escolhas do indivíduo e, então, a repetição patológica. Então, essas cenas são congeladas, elas são esboçadas, elas não têm contornos precisos. Então, posso lembrar de uma emoção, de um odor, mas eu não tenho, de fato, uma construção da imagem, ou aquele famoso filminho na cabeça sobre algo vivido. E lembrando que eu estou falando de processos inconscientes. E aí, então, o que temos, né? Agora, fazendo um slide com a sequência, né? Um psicotrauma ou um microtrauma real, e lembrando, né? Pode ser imaginário também. Isso levando a um gozo, um misto de emoções contraditórias. Em função dessa característica, o gozo é foracluído, ou seja, não é simbolizado. A seguir é recalcado, porque o gozo, por ter essas características, é insuportável, ele permanece, então, relegado ao inconsciente. O que se guarda é a cena fantasística e não a representação real do que aconteceu. E isso o quê? Gerando sintomas, que vem a ser, pela definição do Nasio, o gozo buscando a exteriorização. Então, a repetição patológica trata-se, por essa leitura do Nasio de Lacan, do gozo buscando essa exteriorização. E aí, por que o adulto tende a se repetir, mesmo não sendo uma decisão? Por que o sujeito adulto repete o trauma infantil? Ele repete para quê? Para que esse trauma, para que esse gozo possa ser simbolizado. E aí essa frase é muito interessante, porque toda emoção forte, enraizada na consciência, não enraizada na consciência mediante uma representação, uma vez relegada, então vou retomar, porque toda emoção forte, enraizada na inconsciência mediante uma representação, uma vez relegada, permanece isolada, isto é, isolada da rede de todas as outras representações inconscientes que se comunicam entre si. Então, o que não encontrou significação, retorna sempre em nossos atos. O adulto também repete, para quê? Para que o excesso de tensão seja evacuado. Repete ainda para transformar o apavorante em angustiante. Apavorante foi o que não foi nomeado. E por não ter sido nomeado, não permitiu que o indivíduo tivesse evitado ou fugido daquela situação. Então, porque por ocasião do episódio traumático, a agressão súbita e avassaladora de que a criança foi vítima não lhe deu tempo de se angustiar e, portanto, de fugir ao perigo e se proteger. O sujeito adulto procura encontrar uma situação semelhante ao perigo e reviver a mesma experiência, mas dessa vez, novamente,
dessa vez sentindo novamente essa experiência, mas como angústia e não como algo apavorante. E, finalmente, porque o sujeito traumatizado permanece fixado na experiência doentia da satisfação significada pelo seu trauma. Era uma mistura de emoções contraditórias, incluindo prazer. Porque não consegue interromper a busca irreprimível do mesmo prazer contaminado de dor, o gozo, que viveram por ocasião do trauma vivido na infância. Bom, eu vou fazer agora esse processo de reconsolidação da memória e repetição com o MDR e já fazendo correlações com o que a gente viu em relação à psicanálise. De acordo com o MDR, o cérebro possui um processamento adaptativo de informação. Então, o que é isso? O que é isso? As informações são armazenadas em redes de memória e essas informações, então agora uma abordagem que vem, né, da cognitiva, a forma que essas informações são armazenadas em redes de memória vai determinar tanto saúde mental, mas também as psicopatologias. As novas experiências que o indivíduo vai vivenciando vão sendo integradas a essas redes de memórias já existentes. Então, de acordo com essa teoria que é utilizada no MDR, as redes de memória são a base das percepções, dos estilos de apego, senso de self, crenças, comportamentos, modo de relacionamento. Ou seja, o nosso comportamento como resultado da organização cerebral. O cérebro, de acordo com essa teoria, ele tem capacidade de processar os eventos traumáticos, ou seja, ele tem a capacidade de integrar essas experiências aversivas no resto nas redes de memória do cérebro. Com isso, o quê? Quando ele integra, eu sou capaz de fazer o enfrentamento do evento estressor. No entanto, numa situação traumática, esse mecanismo, esse processamento adaptativo de informação que existe no cérebro sofre uma falha e, portanto, a capacidade do cérebro processar é prejudicada. E que situações são essas? São eventos que excedem a capacidade do indivíduo, ou pela intensidade, pela duração, pela imprevisibilidade, pela cronicidade, pela inescapabilidade ou pela imaturidade do cérebro, esses eventos, então, não são processados. E aí, o que acontece? Essas novas informações são armazenadas na memória de longo prazo, mas daí, desse modo, não integrado. Bom, e o que acontece? Numa situação de trauma, as informações que foram adquiridas daquele evento, no momento do evento traumático, toda a informação sensorial, as sensações corporais, as crenças, elas são armazenadas da forma que elas foram vivenciadas, ou seja, no seu estado perturbador. Qual que é o resultado disso, então? Um exemplo é o transtorno de estresse pós-traumático com as memórias intrusivas e recorrentes. E o que acontece? O indivíduo vivencia breves impressões sensoriais do evento, de forma fragmentada, porque, lembrando, de acordo com essa teoria, essas informações não estão integradas, como se estivesse acontecendo no aqui e agora, um prejuízo, né, com a relação temporal, e elas são facilmente disparadas por pistas internas e externas. Então, aqui a leitura dentro do MDR do que causaria o trauma. Vamos fazer agora essa leitura juntando os dois conceitos. Então, quando eu falo de eventos traumáticos, quando falávamos de psicanálise, o termo que estava sendo utilizado, psicotraumas e microtraumas. O que é trazido aqui dentro da experiência? O gozo como misto de emoções sentidas e não assimiladas pelo traumatizado. Traumas como causas, né, trauma causando falhas no processamento de informações. A gente ouviu a construção de foraclusão do gozo, exclusão do mundo das representações, para a gente vendo as semelhanças entre as duas abordagens. Ainda em relação à falha de processamento, recalcamento do gozo, por ser insuportável, permanece relegado ao inconsciente. Em relação à informação não processada, a gente tem lá, o gozo permanece isolado da rede de todas as outras representações inconscientes que se comunicam entre si. Quando eu falo, né, do trauma, das informações do evento traumático sendo armazenadas no estado perturbador, tem muita semelhança com a noção de cena fantasística, ou seja, né,
a cena que substitui a representação ideacional consciente. Então, a gente observa essa fragmentação e aqui muito parecido no conceito utilizado. De novo, a ideia do gozo, das emoções não sendo assimiladas. Bom, dentro do MDR, então, as psicopatologias elas vão ser encaradas como o quê? O resultado de experiências não processadas adequadamente e que formam redes de memórias não associativas. Os sintomas dentro do MDR são o quê? O resultado da ativação espontânea de memórias que foram inadequadamente processadas. Quando a gente volta para o conceito anterior, sintoma é o gozo buscando exteriorização. Bom, vou entrar agora no modelo psicoterapêutico do MDR e essas correlações elas vão continuar aparecendo naturalmente. Bom, eu disse para vocês que o MDR se baseia, utiliza como base teórica a teoria do processamento adaptativo de informação. Então, qual é o objetivo do MDR? É promover a reativação do processamento adaptativo de informações do cérebro. O cérebro é capaz de integrar essas informações, isso é prejudicado por um trauma, e o MDR visa o quê? Reativar esse sistema. E como ele faz isso? Por meio de um método que é um tratamento de 8 fases que eu vou falar de uma forma resumida agora. E como é que ele faz isso? Por meio desse tratamento de 8 fases, o MDR cria um estado de aprendizagem em que as experiências traumáticas que foram armazenadas de modo não processado possam ser reprocessadas, ou seja, integradas de modo adaptativo às demais redes de memória do cérebro. E a gente poderia perguntar se integrar de modo adaptativo as emoções vividas de modo contraditório às demais redes de memória do cérebro, a gente não poderia fazer essa leitura em relação à psicanálise. Então, nesse tratamento, se eu utilizar o conceito de reconsolidação de memória e de repetição e de retorno das memórias que nós vimos até aqui, o método, para ser eficaz, ele deve ter repetição do passado. Então, as memórias traumáticas vão precisar serem reativadas. Outra coisa que eu tenho que esperar desse método é que ocorram novas aprendizagens. Por quê? Porque as memórias que forem reativadas, elas vão ser modificadas na presença de novas informações. Então, vai precisar ter repetição do passado com novas aprendizagens. Vou precisar também que essas memórias traumáticas sejam processadas, ou seja, sejam integradas às redes neurais. E depois, para se chegar ao quê? A que a memória reprocessada seja reconsolidada de modo modificado e, portanto, voltar a ser repetida, mas repetida no futuro de um modo sadio e de um modo adaptativo. Vamos ver, então, como o MDR faz isso. Bom, uma primeira fase de anamnese, de identificar alvos, desenvolver plano de tratamento. Uma fase de ensinar o cliente técnicas de regulação emocional e de relaxamento, então não vou detalhar. Aí nós temos uma fase de avaliação onde se acessa o evento alvo a ser processado. E esse evento ele é acessado quanto a diferentes características. Por exemplo, eu posso pedir para o cliente qual foi a pior parte do evento, uma foto do evento. Já tive caso de alguém trazer odor. Eu sinto um cheiro muito forte, igual o cheiro que eu senti em tal situação. Já cliente chegando por sensações, por reações autonômicas. Em tal situação, com o meu corpo acontece isso. Mas, independente do que ele traz de imagem, de sons e cheiros, a gente identifica qual é a crença negativa que o indivíduo tem a partir dessa situação, qual é a crença positiva que ele desejaria ter no lugar, quais as emoções que estão presentes nessa situação e também as sensações físicas. Ao longo de todo o processo, a gente utiliza 2 escalas. Uma escala para verificar como é que está para mensurar a validade da crença positiva, e uma outra escala para o indivíduo para mensurar o nível de perturbação que o cliente está sentindo. É uma forma de verificar a progressão e o impacto do tratamento. Agora, olha para isso e vamos lá.
Nessa situação, eu não estou proporcionando, né, no setting terapêutico, uma repetição do passado. Ou seja, eu estou criando uma situação para que o indivíduo traga para a situação a memória a ser repetida para o tratamento terapêutico. Na fase 4, que é a fase mais conhecida do MDR, o objetivo é iniciar especificamente o reprocessamento de informações que estão armazenadas na memória do longo prazo. Bom, ou seja, eu vou precisar, então, de repetir o passado. Se eu preciso de reprocessamento, são necessárias também novas aprendizagens. E aí, o que é feito nessa fase? O indivíduo, então, ele mantém a imagem, você solicita para o cliente manter a imagem, as emoções, as crenças, as sensações, para ele prestar atenção nisso, e, ao mesmo tempo que ele faz isso, para ele movimentar os olhos acompanhando os dedos do terapeuta. Basicamente, esse movimento. Você pode usar também uma barra de luz. Bom, enquanto o cliente faz isso... É importante a gente trazer aqui que a própria estimulação bilateral tem sido mostrado que tem algumas características importantes. Ela favorece evocação de memória. Então, aqui um estudo mostrando, esse é o primeiro, mostrando que favorece a evocação de memória sem informações deturpadas. O efeito por si só, ele melhora a fluência da memória, a evocação de memória episódica, a semântica não, memória autobiográfica. E aí outro estudo mostrando que os movimentos oculares, eles melhoram a recuperação de memória como um todo. Aí interessante, é um estudo mostrando que também a estimulação tátil também faz isso, que às vezes é utilizado no MDR, mas ela tem um efeito menor do que a estimulação bilateral. Bom, que nova aprendizagem está acontecendo nesse contexto do indivíduo evocar essas informações e acompanhar a estimulação bilateral? A gente, nesse momento, o cliente está fazendo o que a gente chama de tarefa dual. Ele tem que manter a memória em mente e acompanhar os movimentos oculares. Esse tipo de tarefa, ele sobrecarrega a memória de trabalho. Lembrando que a memória de trabalho, ela tem a capacidade não só de manter informação, mas de trabalhar com as informações. Então, quando eu peço para o indivíduo fazer isso, a memória de trabalho é sobrecarregada, eu tenho uma diminuição da capacidade dessa memória e o resultado que eu tenho, a memória torna-se menos vívida. Então, o cliente relata que eu vejo só fragmentos, ou é um esboço, ou que estava em movimento não está mais em movimento. E quando tem uma diminuição da vivacidade, a próxima consequência é uma redução da emocionalidade. A esse fenômeno eu chamo de dessensibilização. Bom, ainda dentro dessa... Essa fase 4, ela pode durar uma única sessão ou pode se prolongar por várias sessões, mas sempre é tratado uma memória por vez. Você faz o tratamento das 8 fases para uma memória por vez. Na fase 5, o que se faz é reforçar a substituição da crença negativa por uma crença positiva a respeito de si e também por novas interpretações do evento traumático. Lá na fase 3, o cliente ele já diz qual é a crença positiva que ele preferiria em relação da negativa. Embora tenhamos essa fase, normalmente, quando você chega nessa fase, a crença já mudou. Então, nessa fase, temos de novo uma nova aprendizagem. A próxima fase, você pergunta para o cliente, para ele fazer um escaneamento corporal e ver se tem ainda alguma alteração ou tensão no corpo. Lembrando, que a informação foi armazenada de uma forma fragmentada. Caso exista essa tensão, você também faz o reprocessamento utilizando estimulação bilateral. Novamente, nessa fase também, novas aprendizagens. Então, a memória durante o tratamento, ela foi repetida com o quê? Com redução da vivacidade da emocionalidade. Então, o indivíduo, ele traz aquelas informações à mente, com essa característica, com uma nova crença, com redução da tensão física e insights. O cliente, conforme isso vai acontecendo, ele vai mudando o relato. Então, por exemplo, sim, meu pai morreu, mas eu pude me despedir. Realmente eu presenciei tal situação, mas eu posso lidar com isso. Isso não é uma fala do terapeuta. O próprio
o próprio cliente, conforme vai reprocessando, vai mudando a interpretação que ele dá à experiência vivida, sem perder a memória sobre o que foi vivido. Então, aqui temos, né, a memória reprocessada é reconsolidada de modo modificado e, portanto, repetido no futuro de um modo sadio. Bom, depois nós temos uma sessão de fechamento, você verifica como estão essas alterações ao longo do tempo. O cliente ele é orientado para utilizar técnicas de relaxamento, né, para lidar com essa situação que foi vivenciada. E sempre, né, após o fechamento numa outra sessão, você verifica se os resultados estão mantidos e identifica novos alvos para um novo tratamento de 8 fases. Dentro do MDR, é importante o passado, presente e futuro. O tratamento não é considerado completo até que se tenha focado sobre as memórias passadas, sobre as situações presentes que são perturbadoras. É muito comum o cliente chega com uma situação vivenciada hoje. E, a partir das emoções, das experiências daquela situação, você chegar a uma experiência anterior com as mesmas características. E, finalmente, também, a gente foca que habilidades o cliente precisa para o futuro. Bom, aqui uma meta-análise de 2013, né, mostrando o efeito dos movimentos oculares em processar memórias emocionais. Então, assim, bastante publicações na área, já com meta-análise comprovando esse efeito. Eu queria, né, caminhando para o final, fazer um exercício desses conceitos. Agora, fazer o contrário, né, fazer um exercício desses conceitos que a gente viu com o MDR, mas pensando na psicanálise. Então, de novo, para a eficácia do tratamento, aquela mesma sequência, repetição do passado com novas aprendizagens, reprocessamento das memórias traumáticas e esse reprocessamento, a memória depois de reprocessada, reconsolidada de forma modificada. Vamos voltar para a leitura do Násio, porque ele propõe para a terapia do trauma. Ele fala que o objetivo terapêutico é romper os ciclos viciosos de repetição e, consequentemente, de compulsão, dissolvendo gradualmente o gozo compulsivo. Lembrando que a definição que ele usa de gozo é um misto de emoções e sensações contraditórias. O método que ele propõe, revivência terapêutica e fala, insights sobre os comportamentos atuais e luto. Bom, revivência terapêutica. Qual é o objetivo? Levar o paciente a representar a cena traumática inconsciente na cena analítica ao longo de sucessivas sessões. Então, o que se pretende? Evocação da memória traumática, vivência da emoção antiga de um modo vivo no setting terapêutico, os sentimentos presentes e uma consciência de se estar sendo afetado por esse sentimento. Junto com isso, né, a fala. As palavras tanto enunciadas pelo analista e pelo próprio paciente. Essa fala tem que ser capaz de dar sentido a esse retorno do passado. As palavras têm que nomear e escrever o recalcado em uma história. Após ser nomeada, a emoção se integrará no eu do sujeito. Bom, outra coisa importante, insights sobre comportamentos atuais. Conforme analisando, familiariza-se com a situação traumática passada, os insights vão ocorrendo. E luto. As revivescências repetidas levam analisando a desidentificar-se com os personagens de sua fantasia e separar das emoções vividas por esses personagens. Separação do gozo tóxico que faltou aí, o alienava. Olha, agora umas reflexões, né? Será que os movimentos oculares do MDR, já que eles facilitam a recuperação da memória autobiográfica, já que eles reduzem a evocação das informações deturpadas, será que eles favoreceriam a revivência terapêutica? Em termos teóricos, há muita semelhança. Bom, por outro lado, será que a fala da psicanálise, por nomear e escrever o recalcado em uma história, dá sentido, favoreceria o efeito do MDR sobre o reprocessamento das memórias traumáticas? Também há semelhança. Finalizando,
Hoje o EMDR, né, depois dessas reflexões que ficam, né, mostrar que o EMDR, várias meta-análises comprovando seu efeito terapêutico, principalmente no transtorno de estresse pós-traumático. Hoje é o tratamento de escolha em manuais com diretrizes de tratamento de vários países. Não precisamos nos deter, mas desde 2001 no Reino Unido, passando por outros países. Recentemente, agora, no manual da Austrália, nesse caso, para transtorno de estresse pós-traumático, mostrando a eficácia da terapia cognitivo-comportamental focada em trauma e no MDR. Aqui, uma meta-análise produzida pelo Centro Cochrane, né, falando sobre tratamentos de escolha para transtorno de estresse pós-traumático, o MDR e a terapia cognitivo-comportamental focada no trauma. O manual da Sociedade Internacional para Estudos de Estresse Pós-Traumático deu a classificação A para o MDR, que é a classificação mais alta de acordo com essa agência de saúde dos Estados Unidos. No ano passado, a OMS publicou um guia para diretrizes de tratamento de transtornos relacionados ao estresse. E aí, de novo, MDR, terapia cognitivo-comportamental, foram as terapias recomendadas para criança, faltou um aí, adolescentes e adultos. Semelhança de eficácia em relação ao tratamento, mas uma observação em relação ao MDR, por não envolver uma descrição detalhada do evento, não ter um confronto direto de crenças, por não necessitar de uma exposição prolongada e não ser necessário dever de casa. Agora, finalizando mesmo, hoje a Associação Internacional de EMDR tem programa de assistência humanitária em cerca de 30 países. E aqui, né, uma foto que eu sempre trago, foram crianças que vivenciaram o tsunami e foram submetidos a tratamento utilizando o MDR. Termino por aqui. Obrigada. Obrigado, Regina. Certamente valiosas palavras aí para muita gente, para todo mundo, informações novas, e estou certo de que devem haver muitas perguntas, né? Nós temos 20 minutos para isso, então, por gentileza, só levantar a mão, eu levo o microfone. Olá, boa tarde. Meu nome é Denise. Obrigada pela sua exposição. Eu não conhecia o EMDR. Eu trabalho com psicanálise e várias coisas da sua fala foram me instigando a pensar. Bem no comecinho você fala que o Ledoux, na pesquisa dele, ele traz que o traço de memória pode ser reativado devido a fatores explícitos ou implícitos. Essa parte já daria para fazer um paralelo com a psicanálise, porque o Freud falava de traço minêmico. Desde a nota sobre o bloco mágico, ele fala que, né, a gente tem uma argila onde vão se marcando os traços. Depois você fala de reconsolidação da memória, repetição, e você uma hora coloca fora-oclusão. A fora-oclusão. E isso me deixou um pouco confusa e talvez até incomodada, porque a fora-oclusão, ela não está no inconsciente, né? A fora-oclusão, ela justamente marca isso que, além de não representado, está totalmente excluído para o sujeito, porque aquilo que foi recalcado também, de alguma maneira, não conseguiu ser representado na consciência. Então, é uma diferença grande. Pensando tudo isso, o gozo também, que você coloca uma referência do Násio, não é bem o que Lacan traz, mas pensando tudo isso, eu queria saber se você vê um paralelo mesmo entre o EMDR e a psicanálise, pensando na transferência, no significante, no sintoma e no inconsciente, ou se tem mais a ver mesmo com o cognitivo comportamental. Obrigada. Olá. Em relação ao conceito de fora-oclusão, né, ele realmente vai trazer discussão. Eu fiz uma escolha
de partir do trabalho do Nasio, não só porque o livro é escrito, na minha opinião, com muita elegância, mas por causa de diferentes leituras, né? E aí ele usa essa definição. Então, uma definição que eu uso de um leitor, né, de alguém que está partindo da obra do Lacan, mas assim, sabendo que poderia gerar discussão. Eu acho que tem muitas semelhanças com a cognitivo. Tem, principalmente quando eu falo de processamento de informação. Mas talvez a palestra pudesse chamar as interfaces entre o MDR, a terapia cognitivo-comportamental, a psicanálise, a neurociência. Alguma coisa que me chama a atenção é que tem uma interface com a teoria da psicanálise, mas não tem tanta interface com a clínica psicanalítica. Aham. Porque a clínica psicanalítica é uma outra... Mas a própria... obedece a uma certa ética da psicanálise, a transferência, a interpretação sobre transferência, né? Então... Mas o próprio conceito que eu uso no final de novo, qual foi o meu exercício quando eu fazia a relação? Não partir do que eu, uma terapeuta de MDR neurocientista diz, mas a partir do que um psicanalista diz. E aí, é claro, poderíamos discutir se o que o Nasio diz cabe. Né? Então, esse foi um exercício até pensar em diferentes escolas. Se a gente vai pensar em Winnicott falando sobre trauma, está falando de um outro caminho. Então, por isso, eu fundamentei a partir já de uma leitura. Agora, eu faço essas provocações porque o que eu tenho depois? Pensa o sujeito. O sujeito depois, o sujeito analisado. O que eu tenho? O que aconteceu no cérebro dele? Só com isso, eu não tenho como deixar de falar de reconsolidação de memória. E por isso que eu usei isso como um conceito para fazer essas interfaces. Eu não tenho como não falar de repetição, embora aí eu estou trazendo emprestado. E é natural que o MDR, a terapia cognitivo-comportamental e tantas outras vão beber da psicanálise. Né? Estamos falando mais de um século de estudos, né? Então, assim, para mim, sim, muita semelhança. Não só com a terapia cognitivo-comportamental, mas com a psicanálise. Sem memórias reativadas. Sem que essas memórias sejam reativadas numa situação de aprendizagem significativas. E sem que elas sejam novamente reconsolidadas de uma forma modificada. Não existe tratamento terapêutico. Porque o sujeito não muda. Bom, meu nome é Maurício, eu sou psicanalista e eu gostei de muitas coisas assim na tua apresentação, mas acho que o que eu mais gostei foi do tipo de atitude assim que eu pude perceber, que é essa atitude de procurar as semelhanças e não ressaltar as diferenças e oposições, assim, né? Que eu acho que é o espírito desse encontro, porque o mais habitual, que se vê mais comumente, é o que Freud chamava do narcisismo das pequenas diferenças, né? Assim, que são ressaltadas ao máximo, né? E eu te vi buscando semelhanças, e eu concordo com várias delas, assim, do ponto de vista de um psicanalista. E achei muito interessante. E também a gente não tem uma psicanálise, a gente tem muitas psicanálises, muitas, né? E fiquei com uma questão, assim, gostaria de te ouvir sobre um ponto, assim, que aí é o olhar do psicanalista mesmo, mais propriamente dito, que poderia estar se passando em conjunto, em paralelo, com todo esse processo que tu descreveste tão bem. Como é que tu verias, assim, a relação humana que está acontecendo entre o paciente e o terapeuta que está aplicando a MDR, né? E principalmente situações traumáticas, porque uma das características do trauma é que ele é vivenciado de forma muito solitária, né? Assim, e o tratamento é feito a dois e com uma pessoa que está ali, que está interessada e que quer ajudar e que detém um conhecimento, e, enfim, tem toda uma atitude especial
Então, aquela revivência é feita com o terapeuta, né? E a psicanálise sempre dá muita atenção para a relação que está acontecendo. Não necessariamente ela precisa ser explicitada, mas ela sempre é olhada, né, pelo psicanalista. Então, eu fiquei com essa curiosidade, como é que tu veria também esse aspecto que está acontecendo, a relação enquanto está sendo aplicada a técnica do EMDR, né, do terapeuta com o paciente, do paciente, dele não estar sozinho naquilo, né? Parabéns. Obrigada. O MDR ele foi memorizado como simplesmente a estimulação bilateral. E assim, a gente podia aprofundar ainda mais em teorias sobre por que essa estimulação bilateral produz, né, tantos efeitos importantes sobre o cérebro. Apesar disso, o MDR, né, são 8 fases, e todas elas acompanhadas. Quando a gente foca nas fases, né, e não entra em cada uma delas detalhada, dá a impressão quase de um protocolo, né? Passa, a próxima, mas para você chegar, qual é a cena? Para ter um contexto em que o cliente tenha confiança para voltar no que lhe é perturbador, para dentro disso chegar na crença, chegar nas emoções, chegar nas sensações, tudo isso se anda junto. Quando se está fazendo a estimulação, que é a fase mais conhecida, né? Olha, mantenha a memória em mente, as crenças, as sensações, e siga os movimentos, né? Que é o movimento. O cliente, cada vez que você faz uma série, você pergunta o que surge, o que você percebe. E aí é de uma beleza incrível, porque é nessa atenção que você ajuda o cliente a caminhar para o que é significativo, para o que faz diferença. E aí, na minha opinião, que vai fazer toda a diferença entre um bom terapeuta de MDR e não. Essa sensibilidade de conduzir, a hora que vem os insights, né? Ou a hora que o cliente quer, naquela hora, trazer todas as memórias do mundo para aquele contexto, para a hora que está muito perturbador e ele poder seguir. Porque, lembra-se, ele traz essas informações e eu preciso de algumas sessões, algumas séries de estimulação para que a emocionalidade reduza, para primeiro a vivacidade reduzir, para depois baixar a emocionalidade. Então, nisso tudo, a relação é fundamental. E quando você, né, me traz a relação, né, do analista com o seu paciente, olha, eu confesso que o que eu vejo ali, né, é o que ele chama de revivescências, mas fala, né, o que me vem é a memória, o indivíduo tendo a oportunidade de viver de novo. Viver de novo é muito diferente. Eu não estou falando de trazer a memória e ser modificado. E nessa vivência de uma sessão, 2, N sessões, essa memória ser pouco a pouco modificada e não precisar ser repetida. Então, o que o MDR ele vai fazer uma intervenção que favorece determinados processos neurais que facilita essa integração, e isso na psicanálise é feito sessão a sessão para que essas revivescências, para que essa memória traumática seja consolidada, ou melhor, reconsolidada de um modo adaptado. Respondo sua pergunta? Sim. Okay. Me fez pensar mais uma coisa, que não é só o olho do paciente que está em jogo ali, o olhar do terapeuta também, né? Se brilha, se não brilha, se fica molhado o olho do terapeuta, né? Quando está contando. Uma contribuição e tanto. Obrigada. Alguma pergunta mais? Nós temos mais 10 minutos quase. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Paulo, eu também não conhecia o método, eu estou ouvindo pela primeira vez. Então, a pergunta que eu vou fazer talvez seja um pouco... talvez eu não tenha conseguido compreender todo o que você disse, mas eu entendi que é necessário o terapeuta e o paciente. E, de acordo com os movimentos que você faz, no momento em que ele apresenta aquele conflito de sensações, você inicia os movimentos para tentar
tirar a atenção dele sobre aquele foco e introduzir consolidar novas experiências a partir dali. É possível, você consegue fazer isso com você mesmo? Ou seja, um auto-MDR, isso é possível? Eu voltaria na nossa fala anterior, né? Porque é fundamental a intervenção do terapeuta. Eu conseguiria, por exemplo, fazendo um teste de Stroop, eu consigo, se eu tiver que dividir a memória, não precisa muito, eu chego para você e falo assim, olha, guarda o telefone tal, e verifica a cor da blusa da moça que está à sua esquerda. Né? Com isso, o que eu estou fazendo? Eu estou sobrecarregando a sua memória de trabalho. Então, eu posso sobrecarregar a memória de trabalho, não só com a estimulação bilateral, mas a gente está fazendo isso o tempo todo. E o direcionar? Com isso, eu teria uma das aprendizagens, que era o quê? Que é reduzir, né? Quando eu sobrecarrego, eu reduzo a vivacidade e a emocionalidade. É um detalhe. E o MDR tem sido muito confundido nisso. Porque o que se guarda, como é só essa fase, o que fica é a impressão do que o MDR é fazer estimulação bilateral. E aí, se você hoje, por exemplo, for para o YouTube, você vai encontrar alguns programas lá com uma bolinha indo para a direita e para a esquerda, se propondo a isso. Né? Mas o que eu garanto com isso é que vários estudos, eu mostrei pelo menos 3, estimulação bilateral, esse movimento bilateral, sim, favorece evocação de memória. Então, eu recentemente até mandei uns artigos para um juiz por causa de acuidade testemunhal. Então, pode estar favorecendo, mas isso está distante da proposta do tratamento como todo. E só mais um detalhe, mais do que desviar a atenção, não é uma distração, é uma redução. Ou seja, ele continua com a memória em mente, mas ela perde em vivacidade. Eu não estou pedindo para ele pensar em outra coisa, mas dizendo, pense sim, mas faça uma segunda tarefa junto para diminuir essa vivacidade. Muito obrigado, doutora Regina. Obrigado pelas perguntas. Uma salva de palmas, por favor, Regina.